Olá, tudo bem? Kelly aqui do Toques na Cuca Sindicato dos Bebês Quânticos. Conforme eu prometi, eu tô trazendo hoje nesse vídeo o meu passo a passo, a minha caixa preta, como eu fiz para ajudar meu filho Thiago, de 6 anos, a aprender a ler em casa, sem sofrimento, sem longos períodos de frustração. Em menos de um mês, o Thiago já estava lendo e ao longo de 2 meses ele conseguiu ler 6 livros, já está no 7º livro. Eu vou ensinar para você o passo a passo. Eu peço que você fique até o final do vídeo, assine o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações, que a gente vai ter que dar continuidade para continuar explicando para vocês como obter esse resultado com o filho de vocês em casa, ok? Eu vou fazer vocês me acompanharem aqui através da minha tela, mudando aqui de página rapidamente. Peço só que aguardem que às vezes o computador é um pouquinho mais lento. Vamos lá. Bom, vocês já conhecem, né, do vídeo anterior, esse é o Thiago. Ele tem 6 anos, ele fez 6 anos em março e é o primeiro ano dele do ensino fundamental. Nós assumimos em casa a tarefa de ensinar o Thiago a ler. O ano passado o Thiago fez um bom pré-2, ele aprendeu a cursiva, então ele já começou esse ano escrevendo o nome completo na cursiva. Mas ele não conseguia ler frases, ele lia palavras de 2 sílabas, bala, bola, bule, fada. Então a gente identificou que era preciso evoluir muito com ele nesse sentido da leitura. E para fazer esse movimento com o Thiago, eu adotei, como eu falei também no vídeo anterior, que eu indico fortemente que você assista, eu adotei o método fônico, que é um método baseado no som, no fonema das letras. Fonema é um sinônimo de som. Então, a gente se baseou neste método que é muito lógico para a criança, e sedimenta na cabeça da criança uma lógica capaz de facilitar com que ela consiga aprender. E ela vai levar essa lógica para todo tipo de aprendizado que ela tiver na vida, não só de leitura, até mesmo na matemática. Aliás, sobre matemática eu pretendo gravar um outro vídeo com vocês, tá? O Thiago já consegue fazer conta de cabeça, armar contas, adições com 2 números, então, mas fica para um próximo vídeo. Vamos prosseguindo aqui com vocês. Bom, quem sou eu, né? Eu me chamo Kelly Carlizano, eu sou jornalista, tenho 42 anos e sou mãe de 3 filhos. O meu mais velho, ele nasceu com um problema congênito de coração muito grave e sobreviveu apenas 2 meses, não conseguiu chegar sequer às cirurgias que ele teria de fazer. Era o nosso Arthur. O meu outro filho de 10 anos chama-se Heitor. E, por fim, o Tiaguinho, de 6 anos, que é o personagem real dessa nossa história. Como eu falei, eu sou jornalista e terapeuta consciencial. Trabalho com técnicas, né, como barras de Access, Master Avatar, para descriar crenças limitantes e trabalho muito com criança. Eu criei o Sindicato dos Bebês logo que o Thiago nasceu para estimular as mães a usarem sling. Eu vendi muito sling, continuo recomendando o uso, mas entrei numa outra fase com o Thiago, então compartilho com vocês as minhas experiências e resultados. A propósito de experiências e resultados, né, eu coloquei um lembrete aqui no final desse PowerPoint aqui. O que eu trago aqui é o compartilhamento de uma experiência pessoal que deu certo com meu filho. Não são orientações de profissionais ou especialistas em pedagogia, ok? Então, eu não sou uma formada em pedagogia, eu sou jornalista, sou comunicadora e terapeuta. Mas eu compartilho com vocês aqui, de coração aberto, o que deu certo comigo e que pode vir a dar certo com o teu filho. Vai depender de uma série de fatores, inclusive a disciplina, a paciência para conseguir os resultados. Bom, pais e mães, aqui agora um outro toque que eu vou dar na cuca de vocês. Vamos soltar os medos e as tensões. Não há nada que a gente comece que possa dar certo se a gente tiver expectativas ruins. Então, aquela coisa assim, já tentei de tudo e não deu certo, meu filho não aprende, ele deve ter algum problema. Muitos pais e mães estão passando por esses sentimentos, esses pensamentos, porque é difícil você ter um filho que está em pleno ano de alfabetização, com uma pandemia que a gente nunca vivenciou na história moderna, e a criança tendo que aprender a ler em casa ou remotamente é muito mais difícil, desafiador, com certeza. Mas esse é um outro momento.
É preciso que você, de alguma forma, se predisponha a aceitar o novo, se abra para uma possibilidade e até mesmo deseje, sonhe, visualize teu filho lendo, tua filha lendo, fluentemente, com facilidade, dentro dos processos normais dela, mas evoluindo. A gente tem que acreditar. E se não houver uma crença positiva, a gente acaba boicotando o próprio trabalho. Então vamos prosseguir aqui, soltando os medos e as tensões para a gente conseguir os melhores resultados possíveis. Ainda no campo das recomendações, né? Vocês estão vendo aí, não dá para a criança ficar com o celular por perto. Eu vou passando aqui para vocês o que deu certo comigo, o modo como eu fiz. É que nem receita de bolo, eu não vou mudar os ingredientes porque depois o resultado pode não dar certo. Então, o que eu fiz com o Thiago e até com meu outro filho de 10 anos, que eles estudam juntos no mesmo horário. Estabeleça um horário, sempre o mesmo horário, pelo menos de segunda a sexta-feira para o momento dos estudos. É importante criar uma rotina. Eles têm que saber que naquele horário eles vão se dedicar a aprender. Nós estudamos de uma hora e meia a 2 horas por dia, juntos, todo dia no mesmo horário. Eu vejo como é que está o andamento da criança. Se ela já estiver muito cansada, já estiver muito sem paciência, não vai render. Mas no mínimo 1 hora e meia para a gente consolidar algumas coisas foi importante. A gente estuda em um ambiente silencioso e sem qualquer forma de distração. Continuando aqui. Bom, a criança vai ter que ter um caderno, um lápis, uma borracha, e você vai ter que ter uma folha, uma folha A4, enfim, uma folha para você escrever, de modo que a criança veja. Escreva bem grande assim, som. E coloque, se quiser, pode até colocar um símbolo, uma clave, algum símbolo do som, para a criança entender que você vai começar uma explicação que diz que tudo começa pelo som. E por um bom tempo você vai falar palavras, você vai pronunciar palavras para que a criança identifique que ao ouvir o som da palavra, ela sabe a que tal palavra se refere. Vou dar um exemplo. Vou falar o nome do meu filho, Tiago. Se eu disser a palavra Tiago, você vai pensar em quê? Aí ele vai responder provavelmente, eu vou pensar em mim. E aí você vai fazendo isso com estojo, com lápis. Porque quando eu falo estojo, o que você pensa? Eu imagino esse estojo. Eu vejo o estojo, eu procuro o estojo. Vai fazendo a criança ter analisar, perceber que tudo que você fala se refere a algum objeto e ela sabe identificar porque ela ouviu. Entendeu? Ela tem que entender que porque ela ouviu, ela entendeu. E vai ser essa sequência que a gente vai seguir aqui. Letras vogais, letras consoantes. A partir do som, temos a representação do som nas letras vogais e nas letras consoantes. O que eu falo para o meu filho? Você tem como escrever o som? Não. Então, como é que você representa o som? As letras vogais representam o som. As letras consoantes representam o som. Entendeu? E essas dois tipos de letrinhas, as vogais e as consoantes, formam o nosso alfabeto com 26 letras. E quando eu junto as letras, eu formo primeiramente as sílabas. E se eu juntar mais de uma sílaba, na maioria das vezes mais de uma, eu formo as palavras. E palavra tem significado. E eu sempre coloco, voltando aqui, peraí que passou. Sílaba tem significado? Na maioria das vezes não. Letras sozinhas têm significado? Não. O que tem significado são as palavras. Então, prosseguindo. O nosso objetivo agora vai ser ensinar a ler as vogais. Então eu sempre começava toda a aula do Thiago pedindo para ele escrever o nome completo dele e as vogais. Como eu falei, o Thiago já sabe usar a cursiva. Então, eu incentivo os pais a pedirem à criança para fazer na cursiva, porque o movimento das letras é muito importante nessa fase e eles já começarem a ter esse contato com o movimento correto das letras. Se você não tem, e se ele ainda está na letra bastão, eu sugiro você adquirir, se for possível, um caderno de caligrafia. E ficar atento, que é uma coisa que passa despercebido para muitos de nós, a forma como a criança está segurando o lápis. Né? Os professores, às vezes, em sala de aula, tem tanta criança para tomar conta que não tem condições de se ater. Mas a gente está lá sozinho com o nosso filho. Observa se a criança não está escrevendo com a mão muito erguida sobre o papel, muito levantada, a ponto de não conseguir enxergar o que ela está escrevendo.
Eu já convivi com duas crianças, o meu filho de 10 anos e uma vizinha minha que eu tô ajudando também nesse processo de ensinar a ler, que eles ficam com a mão muito erguida, e a mão tem que ficar mais deitada, mais, né, inclinada para eles conseguirem enxergar o que eles estão escrevendo. Então, fiquem atentos a isso que é importante para a criança não ficar tentando adivinhar o que está escrevendo, ela tem que ver o que ela está escrevendo. Bom, você vai fazer a criança falar, pronunciar o som das letras vogais, introduzindo o símbolo do traço, que é este aqui, para identificar que estamos nos referindo ao som, fonema da letra, e não à sua representação gráfica, visual, não ao nome da letra. Existe a diferença entre o nome da letra e o som da letra. Isso é muito importante que vocês consigam ser claros em relação a isso. Nome da letra é um, o som pode ser outro, como é o caso que eu vou trazer aqui pra gente, os fonemas das vogais. Então, eu já sei que o traço representa o som daquela letra e não o seu nome. O som desta representação aqui é A. É, E, I, O, U. Compreendem? Se eu falar para a criança quais são as letras as vogais, ela vai dizer A, E, I, O, U, ou A, E, I, O, U. E você vai falar, ok, você me disse o nome, agora eu quero o som. E ela vai ter que, você vai ensiná-la que esse som é A, mostrando o movimento da tua boca, pedindo para que ela olhe para os seus lábios, vai ensinar que esta letra tem o som de E, aqui é a representação do E, I, O, U, ok? Nosso objetivo nessa fase é fazer com que a criança leia pelo menos a união de duas letras vogais. Então você vai pedir para ela ler este som, mas este som não que som? A, U, E, I, O, I, A, E, U, O, I, A, U, O. Gente, nessa fase é importante que você não tenha pressa. Isso tem que estar muito, muito claro para a criança, ela não pode pular essa etapa. Então, se for necessário fazer isso 3 vezes na semana, 3 dias seguidos, até ela compreender perfeitamente, conseguir ler perfeitamente a união de duas vogais, não tem problema. Não há que você ter pressa. O importante é o resultado que você vai obter, que é o aprendizado. Se ela cumprir bem, depois do tempo que ela precisou para ler as duas letras vogais juntas, a gente pode passar para a leitura de 3 vogais juntas. Da mesma forma, ela vai ler então U, A, U, E, I, A, I, O, I, A, U, E, Oia e Au, ok? Vamos lá, prosseguindo. Depois, se ela tiver super ido bem, conseguiu entender, você vai passar finalmente para as consoantes do primeiro nome do teu filho. Aprenda bem o fonema das letras consoantes do nome do seu filho. Então você vai procurar, alguns vídeos no YouTube tem vários, com o fonema das letras consoantes do nome do teu filho. Seja lá, Tiago, então eu tenho que saber o som do T, do H, que eu falo que o H não tem boquinha, ele é mudo, do G, entendeu? É importante você saber bem. E você vai pronunciar bem devagar o som daquele fonema, o som daquela letra, o fonema daquela letra, e vai fazer o movimento dos lábios bem devagar para a criança observar e vai pedir para a criança repetir, inclusive o movimento dos lábios. Sempre deixe claro que o nome da letra é diferente do som, do fonema da letra. Pessoal, a gente vai continuar no próximo vídeo, esse já tá ficando um pouco longo. Eu peço para vocês novamente curtirem o nosso canal, compartilhar, assinar, enfim, compartilhe com quem tá passando por isso tal como você. E mais uma vez eu lembro que eu usei como material de apoio o kit Alfabetização Acelerada pelo Método Fônico. Você consegue comprar ele pelo Hotmart. Esse kit me auxiliou muito porque a parte escrita e impressa, ele me deu muita base e ainda tem a sala de reforço online que o seu filho pode participar do seu lado.
reforça todo o aprendizado. Deixei os meus contatos para vocês, peço também que se inscrevam nos nossos canais no YouTube, que é Toques na Cuca, e no Instagram Cindy Quânticos e Toques na Cuca. Um abraço, até mais, tchau, tchau! Pessoal, só um acréscimo, eu estou colocando na descrição do vídeo o link da Hotmart para você poder adquirir o kit de alfabetização, se for o caso, se você desejar, tá bom? Tem aí o link direto para você na descrição do nosso vídeo. Obrigada, tchau, tchau!